Estamos ao vivo! Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, a live do mês de maio. E hoje eu prometo que eu não vou esquecer de me apresentar. Eu sou a Cal, sou responsável pela área de Gente e Cultura aqui no Cartão Rede Sul. E a gente vai bater um papo super bacana. E para quem está chegando aqui agora, deixa eu explicar um pouquinho mais aí. Todo mês a gente traz um conteúdo para a gente trazer um pouquinho mais de informação e conhecimento aí para vocês. Como nós atuamos na medicina preventiva, que a gente sabe que realmente é o melhor caminho, a gente se cuidar, a gente fazer o nosso check-up, para a gente saber certinho se está tudo bem, né? Se a gente precisa fazer algum ajuste para ter mais qualidade de vida, com um tratamento mais precoce, a gente com certeza vai viver muito melhor. E aliado a essa medicina preventiva, a gente precisa ter acesso à informação, não é verdade? Então a gente está aqui justamente para isso, para trazer informação, acessibilidade e para que vocês consigam ter qualidade de vida e aproveitar tudo que há de bom com a família, viajar, sem se preocupar com mais nada, porque a saúde vai estar em dia. Vamos lá? Então, todo mês tem um tema, né? E no dia 19 de maio foi o Dia Mundial de Doenças Intestinais Inflamatórias. E durante o mês, que é o mês de maio, do Maio Roxo, né? Justamente eles trazem para trazer informações, para conscientizar do tratamento precoce, justamente para ser mais assertivo e trazer mais qualidade de vida, né? E hoje a gente vai ter aqui um especialista que vai trazer todas as informações pra gente acerca desse conteúdo, tá? Vai informar pra gente quais são os sintomas, né? De que forma os nossos hábitos alimentares podem estar impactando na questão de doenças intestinais inflamatórias, né? Como a nossa vida sedentária também pode estar impactando, fatores genéticos, né? E também fatores emocionais. Mas eu vou deixar a palavra para o especialista, porque ele vai estar aqui para ajudar a gente a desmistificar tudo sobre esse assunto, tá? E o nosso convidado de hoje, ele é gastro, tá? Ele atua na Clínica Médica Palhoça, que é a nossa clínica parceira desde 2019. Já é nosso parceiro aí já faz um tempão. E alô, pessoal aí da Palhoça, hein? E aí, ele vai trazer bastante informação aqui pra gente. E ele é o Dr. Luiz Lopes Júnior. E agora a gente vai chamar ele para entrar aqui na live para contar tudo pra gente sobre o que seriam essas doenças intestinais inflamatórias, tratamento e falar tudo bem certinho, tá bom? Agora eu vou chamar a Fê aqui, que vai me ajudar a chamar o Dr. Luiz, pra gente já conseguir bater esse papo aqui com ele. Enquanto ele tá aqui, tá, que a gente tá chamando, aproveita e compartilha aqui comigo durante a live. A gente vai perguntar para o doutor para ajudar e trazer informações para vocês também, tá? E se você já é cliente Rede Sul, fala aí, oi, eu sou cliente. Eu sou aqui da Palhoça, sou aqui do Rio Grande do Sul, fala a sua cidade, para a gente se conectar e conhecer um pouquinho você mais também, que é super bacana. E se você ainda não é cliente também, dá um alô aí para a gente se conhecer e compartilhar um pouquinho com você sobre o que é o Cartão Rede Sul, como você pode ter qualidade de vida, ter acesso também à nossa rede credenciada e se você é aí da região da Palhoça, ter acesso também para poder a Clínica Médica Palhoça se consultar com o Dr. Luiz. Vamos lá que a gente está tentando chamar o Dr. Luiz aqui, gente, ao vivo assim, né? Pode ser que ele não está conseguindo agora, mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui mais, vamos ver. Tá tudo certo aí, Fê? Sim. Só mandei mensagem dele pra ele. Então vamos lá, Dr. Luiz está fazendo suspense, gente. Vamos lá, para deixar a gente aqui com o coração que tá ao vivo aqui, ó, na maior adrenalina, se vai dar certo ou não, mas vai dar. Vamos ver. Vem, Dr. Luiz, a gente está te esperando. Opa! Entrou! Oi. Opa, Dr. Luiz! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Prazer conhecer o doutor. Eu vou, só um pouquinho que eu vou desligar, que eu tô com duas transmissões ao mesmo tempo. Aqui tá dando eco. Tá me escutando bem?
Estou te escutando bem, aham. Tá, então tá. Agora eu vou trocar aqui só um pouquinho. Certo. Rapidinho a gente já se ajeita aqui. Tudo bem? Tudo bem, o doutor fez mistério aqui pra gente, né? Pra saber se ia dar certo ou não, mas conseguiu entrar, que bom. Opa, acho que travou, Fê. Agora, tudo bem. Vamos lá. Boa noite, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho aí sobre as doenças Tudo inflamatórias intestinais aí, procurar tirar a dúvida das pessoas que estão nos assistindo hoje. Prazer aí ter esse convite aí para falar sobre um tema tão interessante, né? E estou à disposição de vocês todos aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Com certeza. E um tema que é pouco abordado também, né, doutor Luiz? Por isso que a gente trazer essa informação mais, né? A gente trazer mais acesso às informações, porque realmente às vezes as pessoas, né, têm um olhar só preocupação com outras coisas e realmente até eu digo por mim, tá? Eu fiz uma pesquisa assim rápida, né? E tenho várias dúvidas. Mas vamos lá, para o doutor se apresentar um pouquinho, o que o doutor acha de se apresentar, quem que é você, qual que, né, eu sei que o doutor é uma área de atuação, quanto tempo atua também. Uhum. Então, meu nome é Luiz, né? Luiz Lopes, eu sou médico, sou formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, me formei no ano de 2002, então já faz aí 21 anos que eu estou formado, tenho 46 anos e sou especialista do aparelho digestivo, sou especialista em gastroenterologia, né? E trabalho no enfoque das doenças do aparelho digestivo, né? Basicamente todo o aparelho digestivo, do esôfago, do estômago, do intestino, do fígado, dos órgãos secretores, do pâncreas, né? E também com essa parte aí das doenças inflamatórias intestinais. Legal. E para a gente começar, que tal comentar com a gente o que seriam essas doenças intestinais inflamatórias? Então, as doenças inflamatórias intestinais são doenças autoimunes. Então, basicamente, elas são divididas entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? E como o próprio nome dessas doenças diz, ela é uma disfunção do sistema imune. Então, é um sistema imune que ficou disfuncional e começou a fazer uma agressão, né, através de uma reação inflamatória imunológica ao intestino, né? E aí existem algumas diferenças entre essas duas doenças, aonde a retocolite ulcerativa inespecífica, ela só ataca o intestino grosso. Então, ela fica restrita ao intestino grosso. E ela também tem uma característica de ela causar só a inflamação da camada mais interna do intestino grosso, que a gente chama de camada mucosa. E a doença de Crohn, né, ela já pode afetar qualquer parte do sistema digestivo, né? Embora ela seja mais comum na parte final do intestino delgado, do que a gente chama de intestino fino, né? Então, a apresentação mais comum é de uma inflamação no final do intestino delgado, que a gente chama de ileite terminal. Essa parte final do intestino delgado, ela se chama ileite. É o finalzinho do intestino delgado, quase na conexão com o intestino grosso. Então, a apresentação mais comum da doença de Crohn é uma inflamação nessa localização que a gente chama de ileite terminal, né? E ela também pode apresentar doença inflamatória na região orificial. Então, tem pacientes que a primeira apresentação é uma fístula anal. O paciente começa a apresentar sintomas ali naquela região, né? Procura o médico fazer a avaliação e aí até que alguém faz o diagnóstico. Mas a apresentação mais comum é a inflamação no ilho terminal. Então, elas têm essas diferenças, né? Em geral, a retocolite é uma doença mais restrita ao intestino grosso. A doença de Crohn pode afetar todo o aparelho digestivo, mas é mais comum no ilho terminal. E, eventualmente, elas ficam parecidas. Então, tem pacientes que desenvolvem apresentações que, às vezes, fica difícil de você saber se é uma ou outra, porque é lógico que elas podem se misturar ali no intestino, né?
Nem todas as doenças seguem o que a gente chama de quadro clássico, né? E elas têm um pico de incidência que varia mais ou menos dos 15 aos 35 anos. Então, essa é a faixa onde você vai ter a maior incidência dessa doença, e depois você também pode ter um pico lá na faixa entre 50 e 70 anos, né? E a gente está passando aí por um mês de conscientização dessas doenças, porque existe um aumento, né, na incidência dessas doenças, né? As doenças autoimunes, em geral, elas estão aumentando. Essas doenças, que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais, elas tiveram um aumento, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e principalmente em países industrializados. Então, os países, os Estados Unidos, os países europeus, sempre tiveram um número maior de casos de doenças inflamatórias intestinais em comparação com os países semi-desenvolvidos, né? E nos últimos anos, devido à industrialização dos países, né, dos países menos desenvolvidos, a gente percebeu também um aumento dessas doenças nos países menos desenvolvidos. Só para citar um estudo, o Dr. José Miguel Luz Parente publicou no ano de 2005, numa revista científica chamada World Journal of Gastroenterology, uma pesquisa mostrando que houve um aumento da incidência tanto da doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa, entre 11% para a doença de Crohn e 14,9% para a retocolite ulcerativa, entre 1998 e 2012. Se eu não me engano, esse estudo foi feito no Piauí. Então, a gente vê que conforme a população vai se industrializando, né, vai mudando os hábitos, enfim, você vai tendo um aumento da incidência dessa doença, e por isso que a gente está passando aí por esse mês para conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico e do tratamento para essas doenças. Certo. E até para a gente trazer uma aulinha assim, né, doutor? Você comentou que o aparelho digestivo não é só o estômago, né? São outros órgãos também, né? E você comentou que principalmente afeta o intestino delgado e o intestino grosso, né? O que seria, né? Como que eu processado, digamos, esses dois intestinos, qual que é a diferença deles para o pessoal conseguir entender um pouquinho mais? Bom, o intestino delgado, ele é ou o intestino fino, ele é um intestino que tem mais ou menos 5 metros de comprimento, né? Só que ele é todo sanfonado, igual o sifão de uma pia, né? Então, se você esticasse ele dá mais ou menos 200 metros quadrados, ele dá uma quadra de tênis. E por que ele tem tanta área assim? Porque ele é o responsável pela absorção dos nutrientes. Então, todos os nossos nutrientes que são digeridos pelo sistema digestivo, eles têm que ser absorvidos. E aí a natureza, né, já fez assim, um intestino com essa grande área justamente para propiciar uma absorção mais eficiente. Então, o intestino delgado, ele, entre outras coisas, ele é responsável pela absorção dos nossos nutrientes, né? Mas ele também tem uma outra função muito importante, porque o nosso sistema imune, né, o sistema imune do ser humano, a maior parte do sistema imune do ser humano está no trato digestivo. E como o intestino delgado é o maior órgão do trato digestivo, a maior parte do sistema imune do ser humano está no intestino delgado. Então, o grande órgão imune do ser humano é o intestino delgado. Estudos sugerem que entre 70% a 80% do nosso sistema imune está no intestino delgado. E é óbvio que tudo que vai acontecer ali dentro, seja através da nossa alimentação, seja através das bactérias que residem lá, que a gente chama hoje de microbiota, vão interferir diretamente na nossa imunidade, e isso, lógico, que tem um papel importantíssimo para a saúde de qualquer pessoa, né? Mas ele também é responsável pela produção de hormônios, como o GLP-1, que controla aí metabolismo da glicose, metabolismo de gorduras, excreção de colesterol, produção de neurotransmissores que vão ajudar a pessoa a ficar mais triste, feliz, ansiosa, enfim. E o intestino grosso, ele é um intestino que tem mais ou menos 1 metro de comprimento
e que é responsável principalmente pela absorção de água e de eletrólitos. Então, ele faz com que o bolo fecal, que chega do intestino delgado mole, liquefeito, vá assumindo aquele formato das fezes que a gente conhece. Então, se a gente não tivesse intestino grosso, a gente ia ter que ver de fralda, porque a gente ia ter uma diarreia eterna. Então, ele vai reabsorvendo, né, a água e os eletrólitos para ir moldando as fezes, né? E também nele é onde a gente tem a maior concentração de bactérias do corpo humano, e isso também vai ter uma importância ali fundamental para a nossa saúde, né? Porque hoje, o que mais a gente vê é estudos relacionando a microbiota com praticamente qualquer condição que a gente puder falar agora em relação à saúde do ser humano. Então, agora realmente faz total sentido o que você falou, que a alimentação, né, industrializada, né, elevada, e acredito que também o doutor acha que fatores emocionais como depressão, estresse também, ele impacta causador de doenças. Você perguntou, desculpa que veio bem cortado, você perguntou em relação à alimentação industrializada, né? Foi isso? E o doutor tinha comentado, né, que o aumento dos casos, principalmente, foi pela questão, né, um dos fatores pela alimentação, né, industrializado, né, já que o intestino ele faz a absorção dos nutrientes, ele absorve coisas boas e coisas ruins, né? Então, justamente que pode ser por esse motivo que está tendo um aumento da incidência desses tipos de doença, né? Mas você acredita também que fatores emocionais como depressão, estresse também, eles podem ser um dos sintomas ou causadores dessas doenças também? Não seria só alimentação? Então, o corpo humano é uma coisa só, né? Essa divisão que a gente tem de especialidades é uma convenção nossa, né? Porque a máquina humana é uma máquina que a gente ainda sabe muito pouco, né? Então a gente é aquela teoria de Descartes. Então a gente resolveu dividir para entender os pedacinhos, né? Mas nada no nosso corpo funciona sozinho, tudo funciona numa sinfonia, em uníssono, né? Então é lógico que nossos sentimentos, tudo o que a gente estiver passando de sentimentos vai ter uma influência no corpo humano físico, né? Tanto para uma coisa boa como uma coisa ruim, né? Mas, por exemplo, como eu comentei antes, né? Existe uma relação muito íntima entre o intestino, principalmente o intestino delgado, e o nosso cérebro. Tanto é que o intestino ele é chamado de segundo cérebro, né? E o intestino ele tem como se fosse um microcérebro dentro dele. E existe uma conversa bidirecional. O intestino conversa com o cérebro e o cérebro conversa com o intestino, né? E o cérebro ele é um emaranhado de fios elétricos. Então, o que é o neurônio? O neurônio é um fio elétrico, que na grande maioria das vezes não se tocam. Então, existe um espaço entre um neurônio e o outro, e ali o impulso elétrico, para seguir de um neurônio para outro, nesse espaço que a gente chama de sinapse, ali existe um neurotransmissor. Então, cada parte do cérebro tem o seu neurotransmissor. Então, a parte da memória, o neurotransmissor é a acetilcolina, da recompensa é a dopamina, o neurotransmissor excitatório é outro, o que deixa a gente mais calmo é o GABA, o que deixa a gente mais feliz, diminui a ansiedade, é a serotonina. Tanto é que é muito comum as pessoas tomarem remédios para inibir a recaptação de serotonina, porque cada vez que o impulso elétrico passa, né, esse neurotransmissor é destruído. Então, você consegue aumentar essa serotonina e, tecnicamente, a pessoa ficaria mais feliz, né? Mas onde é que vem essa serotonina? Vem da alimentação. Então, a gente come um aminoácido chamado triptofano, que dentro do nosso corpo, dentro do intestino, ele é transformado em 5-hidroxitriptofano, e aí ele entra no cérebro e se transforma na serotonina, né? E que quando a gente fecha o olho, a glândula pineal transforma a serotonina na melatonina. Então, os próprios neurotransmissores que vão influenciar nas nossas emoções, eles vêm dessa bioquímica lá do intestino, né? E o intestino também pode influenciar o cérebro. Então, eu posso ter, por exemplo, uma inflamação, que a gente chama em baixo grau, lá no intestino, por exemplo, por um desequilíbrio da microbiota, das bactérias, e essa inflamação não necessariamente precisa me dar sintoma, mas ela pode
através de estímulos químicos, gerar uma destruição da serotonina no cérebro, fazendo com que essa serotonina se transforme em componentes que, quando em excesso, não são interessantes, gerando ansiedade ou tristeza, ou até anedonia, que é aquela pessoa que perdeu o sentido da vida, que não vê mais, que tem ideações suicidas, por exemplo. Então, existe essa conexão do cérebro com o intestino, né? E eu falei isso tudo para dizer o quê? Para dizer que às vezes até é difícil de saber quem é o ovo e quem é a galinha, né? O que veio primeiro? Foi as emoções que afetaram o meu intestino e agora eu tenho um problema no intestino? Ou foi um intestino que afetou as minhas emoções e agora eu tenho os dois problemas? Então, existe essa conexão entre o cérebro e o intestino que é bidirecional, é de cima para baixo, de baixo para cima, e por isso que o intestino é conhecido como o segundo cérebro, né? E em relação à alimentação que você falou, né, o que acontece? Durante muito tempo, as doenças autoimunes se achavam que elas não tinham causa conhecida. E ainda, se você for dar uma pesquisada, ainda muitos autores ainda colocam assim as causas dessas doenças como, né, um certo grau de interrogação. E existe um gastroenterologista que é professor em Harvard, que ele estuda muito isso, né? Ele estuda isso já faz muito tempo, né? Que é o Dr. Alessio Fasano, que já teve inclusive várias vezes no Brasil, né? E o que o Dr. Alessio Fasano descobriu e publicou já isso em 2012? Bom, o nosso intestino delgado, né, esses 200 metros quadrados que são responsáveis pela nossa absorção, eles são forrados por células que a gente chama de enterócitos. E esses enterócitos, eles ficam muito juntinhos uns dos outros. Então, isso faz com que o intestino tenha uma permeabilidade muito seletiva. O que eu quero dizer com isso? Que é como se o intestino fosse uma grande peneira, onde os furinhos são microscópicos. Então, a gente só consegue absorver micronutrientes, porque os furinhos são muito pequenos. Quer dizer o quê? Que macromoléculas, bactérias, proteínas, elas não conseguem ser absorvidas. Porque numa situação normal, a absorção só acontece de micronutrientes, né? E o que o Dr. Alessio Fasano mostrou? Que pode ocorrer um aumento da permeabilidade intestinal. Quer dizer, aqueles furinhos que eram pequenininhos, eles vão se dilatar. Então, agora, você consegue absorver moléculas que normalmente você não absorveria, né? E o que acontece? Logo abaixo dos enterócitos, né, é onde fica o sistema imune. Então, imagina o seguinte, imagina que você está numa fortaleza, abriu buraco ali nas muralhas do castelo e o castelo está sendo invadido. Então, é assim que o sistema imune se comporta. Quando você tem um aumento dessa permeabilidade intestinal, o sistema imune vai fazer uma reação inflamatória. E para aquelas pessoas que têm uma genética suscetível, né, vamos dizer que entrou uma proteína lá, foi absorvida uma proteína no intestino de um alimento, por exemplo, uma proteína do leite. Só que aquela proteína, ela é muito parecida com uma proteína que tem no intestino. Porque você vai diminuindo o tamanho das coisas, elas vão ficando cada vez mais parecidas, né? Porque tudo é feito de átomo. Então, vamos dizer que você está absorvendo uma proteína de um alimento, vamos dar um exemplo aqui, a proteína do leite, e que essa proteína ela é muito parecida com uma proteína sua que tem no intestino, né? Então, essa condição a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, né? Que é o mimetismo molecular, mimetizar, imitar. Então, o sistema imune faz um anticorpo contra aquela proteína do leite, né? A gente está dando exemplo, mas que vai atacar o seu intestino. Então, esse mecanismo que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, que o Dr. Alessio Fasano mostrou, hoje está relacionado com qualquer doença autoimune, né? E aí a gente traz uma frase antiga, né, da medicina tradicional chinesa que dizia que todas as doenças começam e terminam no intestino, né? Que quer dizer isso, a importância do trato digestivo, da questão da assimilação dos nutrientes, e hoje a importância da imunidade, que está praticamente toda ela dentro do intestino, e toda pessoa que, não só as doenças inflamatórias intestinais, né? Toda pessoa que procurar
ter um olhar sobre a sua saúde, sobre a sua alimentação, sobre o seu estilo de vida relacionado a essas questões do intestino, elas com certeza vão ter resultados muito melhores do que só aquela pessoa que procura tratar com medicações, sem cuidar com a alimentação, sem cuidar com o que ela está fazendo ali com o intestino dela. Com certeza, em vez de ser uma forma preventiva também de se cuidar, doutor, a prática de esportes, terapia, né, para cuidar dos seus sentimentos, das emoções, alimentação saudável, tudo de forma preventiva justamente para evitar, né, esses tipos de coisas que o doutor está comentando, né? Quais são os sintomas dessas doenças e como que a gente deve realmente se preocupar que realmente passou do normal, digamos assim, e que eu preciso procurar um especialista de gastro? Então, existem os sintomas que a gente chama de clássicos, né? Então, por exemplo, a retocolite ulcerativa, né, em geral, ela afeta mais o reto ali, o final do intestino, reto sigmoide. Então, é bem comum que a pessoa tenha diarreia com sangue, né, dor abdominal, eventualmente ela pode ter até febre, mas são sintomas que geralmente chamam a atenção da pessoa, né, que fazem o sangramento, né, é um sintoma que as pessoas não ficam, em geral, muito tempo com ele, esperando para ver se ele vai cessar. É um sintoma que preocupa a grande maioria das pessoas e que acaba que elas procuram aí atendimento para fazer os exames e avaliar, né? A doença de Crohn, ela já é mais, vamos dizer assim, danada, né? Porque ela pode apresentar o quadro clássico ali, a inflamação no ilho, e isso geralmente vai gerar uma diarreia, né? Uma diarreia crônica, que depois de um tempo a pessoa vê que não passou, a pessoa vê que não é normal e vai procurar algum profissional para poder avaliar, né? Mas às vezes ela não apresenta o quadro clássico, nem aquela inflamação, né, que eu falei no início aqui, a fístula anal. Então às vezes ela pode cursar com um quadro mais insidioso, com lesões mais no meio do intestino delgado, que torna ela de muito mais difícil o diagnóstico, né? Como ela pode afetar todo o trato digestivo, né? E o intestino é muito grande, né? Eventualmente a gente pode ter mais dificuldade no diagnóstico, né, principalmente da doença de Crohn, da retocolite. Você tem um exame chamado colonoscopia, né, que avalia todo o intestino grosso. Então ali, com esse exame, geralmente você já consegue fazer o diagnóstico. Só com as imagens você já consegue fazer esse diagnóstico. Agora, a doença de Crohn nem sempre ela vai ter a apresentação clássica, então, às vezes você vai precisar de mais exames mais detalhados, né, para fazer o diagnóstico. Mas, em geral, todas as duas, como os sintomas acabam que são bem importantes, né, as pessoas acabam procurando auxílio para poder fazer o diagnóstico, né? Ninguém fica em casa com sangramento ou com uma diarreia durante muito tempo. Sim, certo. A pessoa, por acaso, não tem a pessoa se tratar em casa, tô com uma diarreia, toma um soro, passa, depois volta, toma de novo. O que pode acontecer se a pessoa não procurar um especialista e realmente um tratamento adequado? O que pode acontecer? Então, essas doenças, elas podem se apresentar de várias formas, né? Elas podem se apresentar de uma forma mais leve, né? Uma inflamação mais leve, uma inflamação moderada e uma inflamação grave. Então, as formas graves dessas doenças são realmente assim doenças terríveis, né? Comprometendo a qualidade de vida das pessoas e, dependendo do caso, até colocando em risco a vida das pessoas, né? Tem estudos mostrando que a longo prazo essas doenças, quando não tratadas, né, como você tem uma inflamação ali recorrente em cima do intestino, você aumentaria a chance principalmente do câncer do intestino, câncer de colo, né? Então, todas as duas têm que ser, né, primeiro diagnosticadas e depois, lógico, com acompanhamento médico e nutricional, serem bem tratadas para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida, né? Eu sempre digo a mesma coisa para os pacientes, assim, eu digo assim, olha, você nasceu com a suscetibilidade genética para ter essa doença, mas você não nasceu com ela. Em algum momento você engatilhou e disparou a doença, né? E, em geral, é o meio ambiente que faz isso, né?
Porque a genética, ela é o ponto fraco, é a nossa suscetibilidade para ter as doenças, mas ela não é a palavra final na maioria das vezes, né? Por exemplo, gêmeos homozigóticos, eles têm a mesma genética, eles têm o mesmo DNA, mas as doenças, elas não acontecem de forma concomitante em nem 10%, né? Então quer dizer o quê? Se um tem câncer, o outro tinha que ter. Se um tem uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, uma retocolite, o outro tinha que ter. Eles têm a mesma genética, o mesmo DNA. Mas isso acontece em 9 ponto alguma coisa por cento. Né? Por que que não acontece em todos? Porque a genética não é a palavra final. Uma coisa é a gente ter o gene, né? Outra coisa é esse gene se expressar. Ter o gene a gente chama de genótipo. A expressão desse gene, quer dizer, ele fazer acontecer, a gente chama de fenótipo. Então, depois do advento do projeto Genoma, onde se delineou, decifrou o código genético humano, a gente descobriu um segundo passo no estudo disso tudo, que foi a epigenética. O que é isso? Eu não posso mudar o meu DNA, a minha genética, mas eu posso mudar a expressão desses genes. Quer dizer, eu posso silenciar ou ativar determinado gene, né? Eu posso ter um gene para uma doença ruim e esse gene não se expressar, como eu posso ter um gene que me protegeria de uma doença ruim e eu, com o meu estilo de vida, eu acabo silenciando esse gene também. Então, por isso que a genética ela não é tão importante, né? No final das contas, o que manda é o meio ambiente, é o que você faz com a sua vida, né? Como você dorme, atividade física, a exposição à poluição ambiental, o que você come, o que você pensa, né? Tudo isso vai influenciar em você dar o tiro ou não. Então, o que eu falo para os pacientes é o quê? Vocês não nasceram com a doença, vocês nasceram com essa suscetibilidade. Em algum momento, né, e às vezes você consegue até identificar os gatilhos que levaram. A pessoa passou por uma separação, teve um período difícil na vida e de repente aparece a doença, né? E a doença se ativou. Mas assim como a doença entrou em atividade, ela também pode entrar em remissão, né? E a gente conhece vários pacientes que fizeram um tratamento, enfim, e com os cuidados necessários, a doença entrou em remissão e eles fazem os exames de acompanhamento. Então, apesar de eles terem a doença, né, a doença não está em atividade. Eles voltaram para a estaca zero. Eles não têm inflamação, eles não têm a qualidade de vida normal, como se não tivesse a doença. Mas é lógico que, como eles, né, todos eles sabem, já tiveram uma vez, eles têm que sempre manter os cuidados necessários para que a doença não volte à atividade, né? Então, isso é um cuidado constante para o resto da vida. Sim. Aí depois, então, o paciente, né, que procurou diagnóstico, por exemplo, a colonoscopia, foi identificado que tem a doença, né? O próximo passo seria o tratamento, né? Como que funciona? Além é um medicamento também? Como que seria essa junção da... Então, o tratamento dessas duas doenças, ele depende muito dessa classificação. Existe um índice de escala de sinais e sintomas associado aos achados endoscópicos, né? Onde você vai graduar o paciente em leve, moderado e grave. Né? Então, você vai ter 3 níveis de incidência, de nível dessa doença, e baseado nisso é que você vai iniciar o tratamento. Então, existem algumas classes de medicações que podem ser usadas, né? Que desde o nível mais leve até o nível severo, né? Alguns casos que são os casos graves, infelizmente, eles precisam de cirurgia, que muitas vezes você vai ter uma inflamação que pode levar, inclusive, a óbito do paciente, fístulas de difícil tratamento, enfim, estenose, que é quando o intestino fecha e não passa mais nada, quer dizer, o paciente vai obstruir, vai fazer uma obstrução intestinal, que é um quadro gravíssimo, né? Que é uma emergência, o paciente tem que ir para a cirurgia. Então, as medicações, elas sempre vão estar voltadas para o nível de intensidade da doença. E hoje a gente tem um avanço enorme no tratamento dessas doenças, né? Graças a Deus, como tudo na vida, as coisas evoluem, e a gente conseguiu evoluir muito no tratamento dessas doenças, assim, ao passo de que hoje as pessoas têm muito mais qualidade convivendo com essas doenças do que há muitos anos atrás, né? Mas, né, a gente vê muitas vezes,
conversando com os colegas, a gente também acaba discutindo muitos casos, né? A gente vê pacientes que, mesmo tratando com as medicações mais modernas que existem, que se chamam imunobiológicos, ainda assim mantém doença em atividade, né? E, lógico, que a qualidade de vida da pessoa fica horrível, né? E muitas vezes os colegas tentam trocar um imunobiológico, usam outro, enfim, vão tentando, às vezes, associar medicações que deprimem o sistema imune, né? Que são imunossupressores, e aí, né, você até, às vezes, consegue um controle melhor da doença, mas, do outro lado, você também compromete o sistema imune. Então, volto a dizer aquilo que eu falei no início, né? Toda doença, você tem que pensar, né? Primeiro que, na minha opinião, não existe Deus punitivo. Eu não vejo Deus como, né, um ser que, com tanta inteligência, criou tudo que a gente existe, que precisa punir a criatura. Então, a gente não pode ver a doença como um fardo. A gente tem que ver a doença sempre da melhor forma possível. Por mais difícil que seja, a gente tem que encarar a doença como um motivo para a gente ressignificar tudo que a gente fez até ali. Né? Se aconteceu a doença, é porque alguma coisa na nossa vida levou aquilo. Né? Então, a gente tem que tirar o melhor aprendizado daquela doença, seja qual for ela. Né? Então, você pensa assim, poxa, se eu fiquei doente, né, fazendo o que eu estava fazendo, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Né? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer um homem de 50 anos que infarta. Né? Se ele teve um infartinho, a gente chama assim, ele sai do hospital, ele vai no consultório da cardiologia, ele ganha lá as medicações, né, que são usadas tradicionalmente para a pessoa que infartou, mas se ele vai para casa usando aquelas medicações e continua fazendo as coisas que ele estava fazendo antes de infartar, provavelmente a doença vai progredir. Né? E daqui a pouco ele vai infartar de novo, vai ter que colocar em stent, aquela coisa toda. Então, isso que eu estou falando serve para qualquer doença e para as doenças inflamatórias intestinais também não é diferente. Quer dizer, você teve essa doença, né? Se você realmente quer ver ela sob controle, sob remissão, a partir daqui você tem que mudar os seus hábitos que levaram a essa doença. Né? E aí abre o leque. Nós estamos falando tudo que você falou aí, pensamentos, controle do estresse, sono, atividade física, alimentação, tudo isso vai ser um fator importante para controle e manutenção da remissão dessa doença, né? É isso que faz a diferença, né? Então, se a pessoa entende isso e ela veste a camisa, ela começa a ser o autor da própria história, né? Porque o médico, ele pode fazer muito pouco pelas pessoas, né? Ele está ali para orientar, mas ele não está junto da pessoa no dia a dia, né? Ajudando ela no que ela precisa fazer. Ela que tem que pegar e acordar, ir para a academia, fazer atividade física, se expor ao sol, ter momentos de lazer, ter momentos que a gente chama de anti-estresse, se alimentar bem. Então, tudo isso aí as pessoas elas vão ter que fazer sozinhas, né? Lógico, orientação nutricional, etc., mas tem que ter parte delas. Né? Eu não posso estar lá de manhã cedo, vamos para a academia, vamos fazer atividade física, tudo isso depende delas. E tem uma coisa importante, tá, para as doenças inflamatórias intestinais e também para as doenças autoimunes, que assim, tem vários estudos que sugerem que quem tem doença autoimune tem algum polimorfismo genético ou na produção, ou no transporte, ou no receptor da vitamina D. E aqui eu vou parar um pouquinho para falar especificamente sobre isso. A vitamina D, quando ela foi descoberta, se achou que era uma vitamina. Então ela ganhou esse nome. Mas depois se viu que ela não é uma vitamina. Na verdade, ela é um hormônio esteroidal potente que a gente produz quando a gente pega sol. Né? Então a gente vai fazendo uma série de reações enzimáticas e pega o colesterol que é produzido do fígado e transforma na vitamina D. Né? E ela é um nutriente sozinho, que ela tem uma abrangência em praticamente 10% do nosso DNA. Então, 10% dos nossos genes respondem à vitamina D. E todas as células do sistema imune têm receptor para a vitamina D. Então, a vitamina D, que na verdade é um hormônio, ela é um grande imunorregulador. Né? Então, por que eu falei isso? Para dizer que, em geral, as doenças autoimunes têm associação com algum polimorfismo ou na produção, ou no transporte, ou no receptor da vitamina D. Então, a gente tem muito mais doença autoimune no Canadá do que em Cuba. Né? Quer dizer, quanto mais longe do Equador, quanto menor a exposição solar, menos doença autoimune. Mais doença
autoimune, quer dizer, desculpa. No Brasil, onde é que tem mais doença autoimune? Em Curitiba, que é uma cidade mais fria, né? Menos sol. Então, tem muito mais doença autoimune em Curitiba do que em Salvador. Isso vale principalmente para uma doença autoimune do cérebro chamada esclerose múltipla. Então, as pessoas que têm doença autoimune, elas têm que ter esse cuidado, né? De procurar ter exposição solar, de suplementar a vitamina D sob orientação nutricional ou médica, porque a vitamina D, ela estimula uma célula do sistema imune chamada linfócito regulador. E essa célula é a célula que faz com que as células do sistema imune não façam reações imunes exacerbadas, que é o que é a doença autoimune. Né? O que é a doença autoimune? É o sistema imune que resolveu atacar uma parte do corpo. Intestino grosso, retocolite ulcerativa. Intestino delgado, ou qualquer outra parte do intestino, doença de Crohn. É o cérebro, esclerose múltipla. Tireoide, tireoide de Hashimoto. Fígado, hepatite autoimune. As articulações, artrite reumatoide. Coluna, espondilite anquilosante. Então, muda o órgão, mas a base da doença é sempre a mesma, que é um sistema imune disfuncional. Então, vários estudos já têm mostrando isso, quer dizer, a importância da vitamina D como regulador do sistema imune. Né? Lógico que não é só ela, o sistema imune é uma sinfonia muito grande, mas ela tem uma ação muito grande. Assim. Então, para qualquer doença autoimune, é sempre importante cuidar com os níveis de vitamina D, porque a vitamina D tem um papel fundamental aí nessa regulação da expressão desses linfócitos reguladores, que são os linfócitos que vão diminuir a exacerbação, quer dizer, aquela reação inflamatória exagerada, né? E ajudar também aí no controle da doença autoimune. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Na verdade, a abordagem nutricional para qualquer doença autoimune é fundamental para a pessoa ter realmente aí um sucesso no tratamento, além das medicações alopáticas, né? Sim, e por isso que é tão importante, como o doutor falou, tanto nutricional quanto clínico, um simples exame de sangue já pode identificar, né, a quantidade de vitamina D, composição, e também você, né, não é para a pessoa ficar exposta no sol ali, no horário que não é devido, né, e além de a gente pegar sol, incidência de câncer de pele e tudo, então tem que ter o cuidado, né, tem que ser de forma orientada pelo médico também, né? Lógico, tudo na vida é o equilíbrio, né? Eu costumo dizer que até água demais faz mal, então o nosso corpo é um baita equilíbrio, né? Então não é você ficar exposto lá no sol que nem um lagarto lá, né? Se queimar, né? Mas aqui no sul, né? A gente tem um detalhe, né? Que grande parte do ano a gente tem uma exposição bem reduzida do sol, né? Na verdade a gente tem bastante sol aí nos 3 meses, 4 meses ali do verão, e passando isso a gente já tem uma exposição bem menor, né? Eu costumo pedir bastante esse exame de vitamina D e eu vejo assim com bastante frequência assim pessoas com vitamina D bem baixa, né? E talvez você não fez essa pergunta, não sei se alguém que está vendo aí a live pensou nisso, né? Mas assim essa pergunta não tem resposta. Qual que é a pergunta? Qual que é os níveis de vitamina D adequados para uma pessoa que tem doença autoimune? Quer dizer, se eu tenho uma retocolite ulcerativa, se eu tenho uma doença de Crohn, qual que seria o nível adequado para me ajudar a controlar a doença? A gente não tem essa informação, né? E talvez nunca tenha. Provavelmente, o nível adequado seja uma questão muito pessoal, né? Um nível seu, né? Que pode ser diferente de outra pessoa, né? Então, o paratormônio, né? Que é um hormônio que a gente produz nas paratireoides, que está relacionado com o metabolismo da vitamina D e da questão do cálcio, né? Ele serviu de parâmetro, mas mais para ver a questão do osso, né? Então, quando falta cálcio no sangue, o paratormônio sobe e tira o cálcio do osso e leva para o sangue. Então, você mantém os níveis de cálcio adequados, mas às custas da matriz óssea. Então, o que acontece? Como a vitamina D aumenta a reabsorção de cálcio, tanto no intestino quanto nos rins, né, se convencionou que com uma vitamina D acima de 30, o paratormônio não subiria mais e você não perderia massa óssea. Né? Mas isso é uma coisa muito individual. A gente vê pessoas aí com vitamina D até num valor que seria adequado, mas com paratormônio alto, e não é tumor de paratireoide, eles investigam tudo, né? Então, mostrando que existem aí polimorfismos, né? E que tem pessoas que precisam de pegar mais sol, de doses maiores de vitamina C, né? As pessoas não são iguais, né? A gente tem hoje
existem esses estudos que a gente chama de nutrigenômica, que ajudam a decifrar, a desenhar os mapas metabólicos das pessoas, né? São exames caros ainda, estão chegando devagarinho aí, né, no início, mas no futuro com certeza vão ser peça fundamental para as pessoas entenderem, né? Por que um pode tomar mais álcool que o outro? Não, para essa pessoa, ela tem um polimorfismo na enzima que degrada o álcool, então se ela beber muito álcool, ela vai ter câncer de fígado, porque ela não excreta bem o álcool, né? É um polimorfismo dela. E existe N polimorfismo no nosso corpo em relação ao metabolismo, né? Em relação à própria questão da vitamina D. Então, entender essas vias metabólicas faz com que você entenda mais por que os tratamentos funcionam diferentes nas pessoas, né? E o que a pessoa tem que fazer para se cuidar. Eu acho que isso é um passo importante que já se iniciou e cada vez vai ser mais frequente aí para os profissionais de saúde. Legal, doutor. Vou fazer as perguntinhas para o pessoal aqui. Tem a Regiane, ela falou que tem diverticulite. Está relacionado? Seria algum tipo? Como é que a gente pode estar ajudando ela? Não, a diverticulite é outra coisa, né? Sim. Então, no nosso intestino, ele, principalmente após os 40 anos, a tendência é que a gente desenvolva, né? Não todos, mas existe um aumento na incidência dos divertículos do intestino grosso, tá? Do intestino grosso. Então vão aparecendo, é como se fossem bolhas que vão nascendo no intestino conforme a gente vai envelhecendo, né? Quem tem o intestino mais trancado, mais preso, aquela tal da constipação tem uma chance maior, né? E esses divertículos, eles podem inflamar, né? A tal da diverticulite. Quem é um pouquinho mais velho deve lembrar do Tancredo Neves, né? Ele morreu, na verdade, pelo que eu me lembro, não de uma diverticulite, mas de uma sepse. Começou com uma diverticulite e acho que virou uma infecção generalizada e ele acabou não falecendo disso, né? Então, quando o divertículo inflama, a gente chama de diverticulite, né? E aí existem os tratamentos, né? Os tratamentos mais simples, que começam com antibióticos até os casos mais graves, onde você tem o divertículo pode romper, né? E extravasar fezes para a cavidade abdominal, e aí tem as cirurgias para tratar isso, né? Em geral, tá, a questão da diverticulite, né? Uma coisa muito importante é o funcionamento do intestino, né? Então, fazer com que o intestino funcione de uma forma regular, né? Que a pessoa consiga ir no banheiro pelo menos uma vez por dia, né? E que faça aquelas fezes que a gente chama de banana, em formato de banana, né? Que tem uma classificação que a gente chama de Bristol 4. Então, procurar melhorar o funcionamento do intestino é um passo importante para evitar a diverticulite, né? E outra coisa importante é o consumo de fibras. Então, existem fibras que o nosso trato digestivo não consegue fazer a digestão, não consegue degradar. E aí as bactérias que estão lá no intestino, elas vão transformar essas fibras em substâncias que têm ação anticâncer e anti-inflamatória, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, porque é o acetato, o butirato e propionato. E principalmente o butirato, ele tem uma ação anticâncer e uma ação anti-inflamatória. Então, aí vem a importância das fibras na dieta, né? Procurar sempre ter na alimentação frutas, verduras e legumes, né? A gente mesmo, na correria do dia a dia, se você parar no final do dia e fazer assim, um resumo alimentar, às vezes, pô, quantas frutas eu comi hoje, né? Às vezes a pessoa chegou à noite e não comeu nenhuma fruta. Então é importante comer 2, 3, 4 porções de frutas por dia, né? Aquelas frutas que são muito grandes, lógico, você não vai comer uma inteira, né? Comer verduras também, é importante comer as verduras e os legumes, para que a gente dê esse substrato para as bactérias, a gente chama isso de fibras pré-bióticas, né? Para que as bactérias façam essa transformação dessas fibras nessas moléculas que são os ácidos graxos de cadeia curta, que eles vão ter uma ação ali anti-inflamatória, também vão ter uma ação anticâncer e vão ajudar a fazer com que as fezes fiquem mais moldadas e emolientes para que a pessoa tenha ali um funcionamento adequado, né? E é lógico que isso muda muito a qualidade de vida da pessoa, tanto é que quando a pessoa tem o intestino muito trancado, a gente chama, né? Fala o enfesado, né? Então é uma palavra que já diz muita coisa. Sim, legal, doutor. Tem outra que é da empada
do Vale. Doutor, tem refluxo à noite e porque queimação no estômago de forma constante. Bom, ela está perguntando de outra doença, né? Que é a doença do refluxo gastroesofágico. Talvez essa seja uma das doenças mais comuns hoje em dia, né? Reflete muito o estilo de vida que as pessoas têm vivido hoje em dia, né? Então, o ser humano, nesse século, a gente mudou muito a maneira com que a gente está vivendo. Se você fazer uma retrospectiva recente, né? Olha como é que era a vida dos nossos avós, em todos os sentidos, né? Eles não tinham essa tecnologia toda, a alimentação era uma alimentação muito rural, né? Eles praticamente plantavam tudo que comiam, nem existia o conceito orgânico, era tudo orgânico. A vaquinha estava ali, tirava o leite, né? Fazia um queijo, fazia... Então, a gente, em pouco tempo, a gente mudou muito a maneira com que o ser humano vive nesse planeta, né? Em relação à alimentação, aos hábitos, comer correndo, comer olhando o celular, o tipo de alimento. Houve um aumento expressivo da obesidade, né? A gente tem aí cada vez uma população mais obesa e a obesidade está diretamente relacionada aí a inúmeras doenças. Uma delas é o aumento do refluxo gastroesofágico, o estresse, né? Que hoje as pessoas estão mais estressadas, o mundo ficou mais rápido, a gente já está aí quase na metade do ano e parece que passou voando, né? Parece que o dia, 24 horas, não dá mais tempo de você fazer as coisas. Então, eu acho que uma série de fatores tem levado as pessoas a ter mais esse tipo de problema, né? E os outros problemas relacionados ao nosso estilo de vida, né? Existem também alimentos que são gatilho para refluxo, né? Todo mundo já deve ter percebido o excesso de café, bebidas com álcool, frituras, enfim, né? Questões simples como mastigar. Se você mastigar pouco, o estômago vai demorar muito mais tempo para fazer o trabalho dele. Isso também aumenta a questão do estresse, né? Dormir em cima do ombro direito, do refluxo, desculpa, dormir em cima do ombro direito, a posição que o estômago está dentro da cavidade abdominal faz com que a válvula que fica na entrada dele não fique em cima dele, é um pouquinho mais para o lado direito. Então, se você dorme em cima do ombro direito, a tendência é que o conteúdo volte com mais facilidade. Então, quem tem refluxo noturno, a única coisa que não pode fazer é dormindo lá em cima do lado direito, né? Do ombro direito. E, lógico, procurar fazer refeições menos copiosas, né? Comer em menos quantidade, principalmente à noite, né? E aí, às vezes, vale a pena fazer mais refeições. Enfim, é complexo. E existe também aí um número de pacientes que têm sensibilidades alimentares, que podem estar, que a gente chama de reações adversas aos alimentos, né? Que pode estar levando aí, enfim, a refluxo. Realmente tem casos que são desafiadores, mas o primeiro passo, né, é sempre você mudar as coisas que levaram você àquela situação. Esse que é o ponto principal. Legal, doutor. A gente tem um velho conhecido nosso hoje perguntou se a deficiência da vitamina B12 ela pode contribuir também para o desenvolvimento das doenças intestinais. Desculpa, veio cortado. A deficiência da vitamina B12? Isso, ela também pode contribuir para as doenças inflamatórias intestinais. O doutor comentou, né, que pode então, né? O ilho terminal, né, que é essa região onde mais comumente a doença de Crohn afeta, ela é uma região que ela é responsável pela absorção de diversos nutrientes. Um deles é a vitamina B12, que é a cobalamina, né? Na verdade, a vitamina B12, que é a cobalamina, ela precisa primeiro se encaixar com uma molécula chamada fator intrínseco, que é produzida no estômago, para depois ser absorvida lá no intestino. O fator intrínseco vai tornar a vitamina B12 hidrossolúvel e ela vai ser absorvida no intestino. Com o passar dos anos, principalmente depois dos 40 anos, existe um declínio gradual na produção do fator intrínseco. Então, se você for ver assim, do ponto de vista estatístico, as pessoas com 50, 60, 70, elas já têm níveis menores de cobalamina, de vitamina B12, né? Então, se além disso, se você tiver uma certa idade, além disso, você tiver uma inflamação lá no ilho, né? Você pode comprometer não só a absorção de vitamina B12,
mas de uma série de outros nutrientes. Pacientes com doença de Crohn grave, por exemplo, né, são extremamente desnutridos. A gente vê assim bastante alterações nos exames aí de sais minerais, né? Muitos pacientes têm deficiência severa de ferro, né? E não adianta tomar, fazer reposição via oral que eles não absorvem. Muitos deles têm que fazer reposição endovenosa. Da vitamina B12 também, que também oral não vai, em geral não absorve. Né? Então, os quadros graves assim realmente são preocupantes. Assim, graças a Deus, né, eu acho que com a evolução da internet, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, quer dizer, com essa pulverização do conhecimento que hoje, graças à internet, a gente tem, né, mesmo as pessoas mais simples conseguem ter algum acesso à informação. Então, as pessoas automaticamente elas vão percebendo a importância, né, de procurar ajuda sempre que necessário, porque o melhor tratamento para qualquer doença é não ter a doença, esse é o primeiro passo, né? Mas com certeza o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, né, tudo isso muda muito na evolução de qualquer doença. Né? Então, eu acho que a gente saiu de uma fase onde as pessoas tinham medo de procurar, porque achavam que iam encontrar uma doença já em estágio avançado, né, e que não ia ter o que fazer. E hoje a gente vive o contrário, onde as pessoas sabem que a tecnologia está aí para ajudar elas, né, e que chegou o momento de a gente dar o próximo passo, que a gente já vê que a nossa expectativa de vida está aumentando, né? O Brasil envelheceu, a gente já vê muito isso, e daqui a pouco, né, nada impede isso que a gente possa virar um país de centenários, como é o Japão, e já existem estudos sugerindo que daqui a pouco a gente pode ver 115 anos, 120 anos, enfim, isso aí o céu é o limite, né? Tem um pesquisador da faculdade de Harvard, que se eu não me engano é o Dr. David Sinclair, que estuda muito isso, ele é o responsável pelo departamento lá de anti-aging, né, que para o Brasil foi mal traduzido, porque não existe anti-envelhecimento, né, mas existem maneiras de você envelhecer com mais saúde. Né? Então, com certeza, esses cuidados que a gente tem com nós mesmos, né, vão trazer benefício. Né? Outra coisa que eu costumo falar muito para as pessoas, para os pacientes, é que todos nós, em determinada idade da vida, a gente se preocupa com a aposentadoria. Então, uns pagam o INSS, outros pagam a Previdência Privada, uns pagam os dois, né? Mas, além disso, a gente tem que ter a poupança saúde. Porque não adianta você chegar lá numa idade avançada e não ter saúde para curtir. Né? Então, principalmente a partir dos 40 anos de idade, a gente tem que se cuidar muito, porque é a partir dos 40 anos de idade que o corpo humano começa a envelhecer do ponto de vista biológico. Né? E a partir dos 40 anos de idade, a cada 7 anos a gente duplica a velocidade de envelhecimento. Então é 40, 47, 54, 61, 60 e vai embora. Então, hoje em dia, com tanto de informação que a gente tem, né, não justifica uma pessoa ficar em casa com sintomas e não procurar uma ajuda. Né? Hoje a gente tem uma disseminação do conhecimento, né? E o nosso país, graças a Deus, assim, principalmente aqui na região sul, ele está muito bem servido de serviços médicos, né? Seja públicos ou privados. Então, a pessoa procurando, com certeza ela vai sempre achar algum profissional que possa ajudar ela a fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, né? E quanto antes o tratamento iniciar, mais qualidade de vida, menos problemas a pessoa vai ter. Exatamente. Até hoje, como isso que o doutor falou, né? Hoje a acessibilidade tanto de informações, né? Internet, Instagram, né? A live já serve para isso também, né? Para disseminar as informações, levar conteúdo. Hoje as pessoas têm a oportunidade de fazer escolhas também, se é um plano de saúde, né? Um convênio médico mais acessível, né? O SUS que funciona em sua cidade também, ou uma clínica particular, se tiver preferência, já tem essa liberdade de escolher e ser acessível para todos os tipos, né? Todas as pessoas. Também porque, querendo ou não, vai dar essa oportunidade para as pessoas, né? Terem de forma preventiva, né? A atuação, como o doutor falou, é muito importante justamente a gente cuidar do hoje, quando a gente cuide da nossa aposentadoria, assim, né? Da saúde do nosso corpo, lá nos 40, lá nos 50, antes de a gente se aposentar, a gente esteja bem para aproveitar todo esse dinheirinho que a gente poupou, viajando, curtindo os netinhos, né? A família, né?
Esse cuidado, quanto mais cedo você começar, melhor, né? O ideal já era começar até na infância, se você pensar assim, por essa questão, né? Mas eu acho que, principalmente após os 40 anos, assim, eu acho que esse cuidado, ele tem que ser muito bem visto pela pessoa, assim, porque, em geral, 40 anos é um marco importante, assim, para o ser humano em geral, como corpo biológico, né? E tanto é assim, né, que a gente teve aí, faz alguns anos, a diminuição do início do rastreamento do câncer de intestino. Né? Por quê? Porque se viu que essa doença estava aumentando em pessoas jovens. A gente teve aí até alguns artistas recentemente que foram acometidos numa idade muito precoce com essa doença, né? Então, durante muito tempo, a recomendação foi que as pessoas a partir dos 50 anos de idade fizessem os exames, né? Principalmente a colonoscopia, né? Mas hoje essa recomendação já começa a partir dos 45 anos de idade, porque a gente está vendo um aumento de câncer, principalmente nessa faixa etária, né? E aí existem algumas teorias, né? Uma delas de novo relacionada lá com o microbioma, é uma alteração no microbioma que possa estar favorecendo o câncer nessa faixa etária, né? E isso mostra como a gente mudou, né, o meio ambiente, tanto externo quanto interno, né? Porque o tubo digestivo, apesar de ser dentro da gente, é como se fosse do lado de fora, porque ele é uma invaginação, né? E o ser humano, ele tem mais ou menos 100 trilhões de micro-organismos dentro dele. Quer dizer, a gente tem 10 vezes mais micro-organismo, principalmente bactéria, do que célula. Né? Ao passo que praticamente 90% do nosso DNA não é humano, é dessas bactérias. Então a gente sabe hoje a importância dessa microbiota, né, para a nossa saúde, modulando neurotransmissores, como eu falei, hormônios, como eu comentei, modulando a própria imunidade, né? E a gente, para cuidar dessa microbiota, quer dizer, desse universo que a gente tem dentro da gente, esse cuidado é diário, né? Com alimentação, com sono, a gente sabe da importância do ciclo circadiano para a microbiota, como um afeta o outro também, né? Então, procurar dormir bem, hoje é outro problema, as pessoas não estão dormindo bem, existe um excesso de exposição às luzes artificiais, então muita gente não consegue iniciar o sono, tem gente que não consegue se manter dormindo, tem aquela insônia lá na madrugada, e tem gente que tem os dois, acorda cansado, aí começa um ciclo vicioso, né? Então, esse cuidado, ele é contínuo, né? Não é assim, eu não acho assim, fazendo uma análise assim fria, eu não acho que seja nada complicado, assim, sabe? Se você for ver, assim, não é difícil ter uma vida tão saudável, assim. Tudo a gente tudo você cria hábitos, né? Ir para academia, né, por exemplo, fazer uma atividade física, você cria hábito, né? Você não acorda, não escova os dentes, não vai no banheiro, é um hábito que você criou. Então você pode criar hábitos bons e hábitos ruins. E depois que você cria o hábito, vira um hábito. Quer dizer, se está frio, se está chovendo, se você está cansado, se está com sono, você vai porque vira um hábito, não interessa a condição. E depois que ele se torna um hábito, você até acha estranho quando você não faz. Então é assim com a alimentação, é assim com a questão do sono, é a questão da atividade física, né? Você tem que criar bons hábitos que no final das contas vão trazer benefício para você, né? Como eu comentei antes, hoje a gente está na fase da epigenética. Então, como os genes não são a palavra final, né, todos esses hábitos de vida saudáveis também vão ter influência nos meus genes, e eu posso, inclusive, silenciar algum gene que pudesse trazer alguma doença ruim. Né? Então, por isso que é importante esses cuidados em relação ao meio ambiente, em relação a, principalmente, né, do que a gente está falando aqui, com os alimentos que a gente ingere. Legal, doutor. E para a gente finalizar, gosto para o doutor dar um recadinho pessoal, se cuidar, qual seria a sua recomendação, o seu conselho? Desculpa, veio cortada a mensagem de novo. Pode repetir. Está finalizando, o doutor deixar aqui um recadinho, né, um conselho para o pessoal se cuidar, para se prevenir essas duas doenças, né, ou outras também que você... Então, assim, eu sou um médico especialista do aparelho digestivo, né? Então, o aparelho digestivo está automaticamente
conectado com a alimentação. E lógico que a alimentação, né, o alimento, ele não é só o que nutre, né? Ele é também o que agrega, né? Uma família numa mesa de jantar, né? Uma festa de aniversário, um Natal. Então, também tem a questão a gente sabe do sentimento que os alimentos trazem, né? Às vezes tem uma memória afetiva, o bolo que a minha avó fazia, né? E isso tem que ser respeitado, né? Então, tem um ditado que a gente não pode deixar, na angústia de fazer perfeito, deixar de fazer bem feito. Então, você tem que ter, na maior parte do tempo, né, uma regularidade. Na vida é assim, você tem que ter uma regularidade na atividade física, uma regularidade no seu momento de descanso, de lazer, né? E na alimentação também não é diferente, né? Não quer dizer que você tem que ter uma alimentação perfeita. Do outro lado, né, a gente vê muita gente hoje que deixou de lado esse assunto da alimentação, quer dizer, tem uma alimentação extremamente desregrada. E aí, né, quando a pessoa não tem esse cuidado, ela corre um risco, né? Porque em algum momento a conta chega. E às vezes chega uma conta muito cara, né? Porque a nossa saúde não tem preço, né? Se você sair daqui agora e for ali para qualquer hospital aqui na Grande Florianópolis e entrar lá dentro, todo mundo queria sair dali para casa, né? Amanhã é sexta-feira, imagina, as pessoas devem estar loucas para ir para casa, mas muitas vezes não pode, aquilo é uma prisão sem grades. Por quê? Porque a pessoa perdeu a saúde e ela está lá tentando recuperar a saúde. Então, é lógico que muitas vezes a gente pode ser acometido por infortúnios, ninguém sabe amanhã. Mas, né, esses cuidados são essenciais para você ter uma vida de qualidade, para você aproveitar, né, a vida da melhor maneira. Então, você criar hábitos saudáveis, né, o principal beneficiado é você mesmo, né? E depois, o início, às vezes, é muito difícil, é que nem fazer atividade física. No início você vai para academia, volta todo doído, né? Fica uma semana lá cheio de cãibra, mas à medida que você vai evoluindo, você vai percebendo que você vai se acostumando e você vai gostando dos resultados. Então, com a alimentação é a mesma coisa. Às vezes você tinha hábitos que você nem julgava assim que eram hábitos, eu comia aquilo ali, eu nem sabia que era tão ruim, mas agora eu não como mais, eu sinto que o meu intestino funciona melhor, eu me sinto mais disposto, né? Então, o importante é manter uma regularidade sem extremismos, né? E o benefício você vê, né? Isso a gente vê no dia a dia como as pessoas percebem isso depois de um tempo, né? Mas é aquela coisa, você tem que viver isso para também ver acontecer, né? É uma coisa que depende muito de você fazer as coisas acontecerem na sua vida. Muito legal, doutor. Obrigada por disponibilizar o seu tempo, compartilhar tanto conhecimento com a gente, né? Às vezes a gente não tem noção do quanto o intestino é tão importante, realmente eu não sabia, né? É o nosso tempo, como o doutor falou, né? Vai ficar marcado isso para mim. E que vocês possam aí, né? Quem sabe se consultar com o doutor Luiz, ele vai ter, tenho certeza, o prazer de conhecer vocês aí para acompanhar a live, né? Quem é da região da Palhoça, ali na clínica Palhoça. Então, doutor, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite aí e agradeço também a todos aí que conviveram com a gente esse curto espaço aí e estou à disposição aí para esclarecer mais dúvidas, né? Acho que vocês colocaram aí meu Instagram, sempre que eu posso. A minha vida é bem corrida, como eu digo, eu sou pai de 2 filhos, tenho um cachorro, sou microempresário, médico, então assim, o dia a dia ele é muito corrido, mas sempre que eu posso, eu gosto de ter essa interação com os pacientes, gosto de conversar, né? Eu acho que esse é um momento que a gente consegue falar muitas coisas que às vezes no dia a dia você não consegue, né? Mas eu acho que o recado principal foi dado em relação a essas doenças inflamatórias intestinais, sobre os cuidados que são importantes, né, no dia a dia, né? E fico aí também disponível para a gente, de repente, marcar outras lives para falar sobre outros assuntos que, no final, a gente começou com um tema, mas eu vi que as pessoas já se interessaram em perguntar sobre outros temas, né? Então, coloco à disposição para, eventualmente, a gente voltar e conversar sobre outros temas que as pessoas também tenham curiosidade aí de conhecer um pouquinho mais. Deixar, vai ficar agendada assim para a gente possa falar. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, querida. E aí, pessoal, eu vou convidar vocês para dar o primeiro passo.
primeiro passo é amanhã você se mexer. Não precisa ser para academia, né? Você pode dar uma passeadinha na beira-mar, né? Dar a volta no quarteirão. Se você desce num ponto do trabalho que é mais pertinho, desce 2 pontos antes para você começar a caminhar um pouquinho mais. São pequenos hábitos, pequenos gestos que com o tempo vão fazer grande diferença. E aí o segundo trato que eu quero fazer aqui com vocês, vamos começar a se cuidar? Porque aqui a gente está para te ajudar com isso. E como que você pode fazer isso? Vamos fazer seu check-up no clínico geral para saber como é que está aí a vitamina D, vitamina B12, que a gente sabe o quanto impacta ali, né? Não só na sua saúde, mas também no nosso intestino, que a gente viu o quanto isso significa também ali, né? Para a gente evitar e prevenir essas doenças tão importantes. E saber também se você está precisando agora de alguma reposição. Quem sabe uma Nutri também, para saber se você está se alimentando de forma saudável, né? Às vezes a gente tem aquela... acha que Nutri é dieta. Não, é um plano alimentar, não é restringir totalmente. Ela vai organizar a sua alimentação para que seja mais assertiva e que com o alimento você também absorva as vitaminas necessárias, né? Para o seu corpo ter qualidade de vida e o seu intestino funcionar bem também. Então vamos fazer esse trato, a gente espera você amanhã para dar esse primeiro passo, tá? Juntos, para vocês terem qualidade de vida. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente. Quem já é cliente Rede Sul, não se esqueça, a Clínica Médica Palhoça é nossa parceira conveniada e tem descontinho muito bacana ali na consulta com o Dr. Luiz e outros médicos também. E se você ainda não é cliente, chama a gente que a gente vai ter o prazer de apresentar o nosso convênio médico. A gente tem novidades que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E aí chama a gente ali que a gente passa tudo, tá bom? Até o próximo mês com a próxima live. Tchau, tchau, gente! Como é que desliga? Ó, gente, tô aqui ainda. Aqui.